eu sou a Aline. E eu sou o Vilmar. Bem-vindos a mais um Descomplicando a Saúde da Mulher, um local onde a gente discute assuntos relacionados a isso, sempre de forma holística, descomplicada, e lembrando que o objetivo aqui é educação. Então, de forma alguma, a gente substitui uma consulta médica. Se você tiver alguma dúvida, alguma queixa, é importante procurar um profissional. E no Descomplicando de hoje, nós estamos trazendo um tema muito importante, que é: estou com HPV. E agora, Aline, a paciente chegou no consultório, estou com HPV. E agora, o que você vai falar para ela sobre HPV? Olha, Conta essa isso história para nós. é realmente um ótimo tema. Deixa eu até aproximar aqui um pouco para todo mundo me ouvir direitinho. O HPV, conhecido também como papilomavírus humano, é dos agentes virais sexualmente transmissíveis mais comuns que a gente tem nos dias de hoje. A gente tem aí mais de 80% das pessoas que são sexualmente ativas, elas vão ter contato em algum momento com o HPV, tá? A gente tem mais de 200 subtipos de HPV no mundo. Desses, em torno de 40 podem infectar a região genital, tanto da mulher quanto do homem. E desses, 12 subtipos podem ser oncogênicos, ou seja, qual que é a grande preocupação com o HPV, Vilmar? É o risco. Do câncer de colo uterino. Exatamente. Para as mulheres, de longe, o risco de realmente não só infectar a mulher, causar lesões ali no tecido do colo uterino, que eventualmente culminam com o aparecimento desse câncer. Mas a gente também tem que ficar atento a outros tipos de tumores que ele pode causar, como da região orofaringe e também o câncer de pênis nos homens, tá? E por que que o HPV é tão importante? Porque, como a gente comentou, ele é um vírus cujo principal contato se dá via sexual, certo? E isso é um grande problema, não, Aline? Porque Exatamente. a mulher tem o contágio, muitas vezes ela acredita que pode ter sido do parceiro atual, mas ela pode ter esse contato inicial com o vírus 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás. Então, conta essa história do HPV para nós, como que ele se comporta, não? Depois da primeira infecção. Exato. Então, acho que é muito importante a gente, nesse vídeo, nessa nossa conversa, a gente quer principalmente desmistificar algumas informações que a gente tem atualmente sobre o HPV. Então tá, uma pessoa que é diagnosticada com o HPV não quer dizer que ela se infectou naquele momento. Nós não conseguimos pontuar exatamente quando que essa infecção aconteceu, a não ser claramente que essa pessoa só teve uma parceria sexual durante a vida dela até esse momento, tá? Do contrário, a gente não consegue dizer qual parceiro passou em que momento. A gente sabe que existem pessoas que podem ficar aí com aquele vírus inativo, dormente, por 10 a 30 anos no organismo. Ou até mesmo tem pessoas que o vírus pode reativar ali depois de 30, 40 anos do contágio. Por quê? Porque quanto mais velho a gente fica, o que acontece com a nossa imunidade? Na maioria das vezes ela vai caindo. E o HPV ele tem uma relação muito importante com a imunidade do hospedeiro, que somos nós. O que eu quero dizer por isso? Quanto melhor a minha imunidade, maior a chance de eu conseguir, sozinha, eliminar aquele vírus do meu organismo. E quanto mais baixa a imunidade, que pode acontecer pelo fato de eu estar ficando mais velha, alimentação, atividade física, algum problema de saúde que eu venha a desenvolver, algum tratamento que eu venha a fazer, tudo isso pode contribuir para a minha imunidade cair e aquele vírus que não estava causando nenhum dano para as minhas células começar a se replicar e causar os danos. Por isso que eu posso ter, ao longo da minha vida, exames que começam a dar alterados. Um Papa Nicolau que anteriormente estava normal pode começar a dar alteração e apresentar alguma lesão que eu não tinha antes, provavelmente pela presença do HPV que conseguiu se replicar. E Aline, e dessa paciente chega no seu consultório, ela tem o teste alterado, ela tem HPV, não, você fez lá o exame, constatou, você vai tratar essa paciente e o parceiro dela, qual que é a orientação que tem que ser dada para este parceiro? Nossa, essa pergunta é excelente, porque uma das primeiras coisas que elas falam é: e agora? E o meu parceiro, minha parceira? Então a gente vai conversar.
Parceiros do sexo oposto, do sexo masculino, eles só têm que procurar uma ajuda profissional, principalmente o urologista, se ele tiver lesões visíveis na região genital ou em orofaringe. Do contrário, não existe nenhum exame de rastreamento que a gente faça de forma habitual para a pesquisa de HPV nesses parceiros, tá? Se for uma parceira mulher, essa parceira ela tem que estar fazendo a rotina ginecológica dela e avaliar se ela também é portadora ou não do vírus. Mas vamos lá, minha paciente chegou e ela veio com o exame de HPV positivo. O que eu vou fazer com essa paciente? Eu acabei de comentar para vocês que o ponto principal para eu conseguir eliminar esse vírus do organismo da minha paciente é a imunidade, gente. Então, eu tenho que focar nisso. Claro que eu vou avaliar se ela já tem alguma lesão nesse colo, provavelmente causada por esse vírus. Então, eu vou solicitar a colpocitologia oncótica, popularmente conhecida como Papa Nicolau, Aline. muito bem, como o Papa Nicolau, que a gente bem conhece. Então, tem o HPV positivo, eu faço o exame de Papa Nicolau. Se ele tiver alguma alteração, aí vai ser conduzido conforme a alteração que vai ser encontrado. Quem vai conduzir é o ginecologista. E se vier normal, eu não tenho que fazer nada do ponto de vista de tratamento local lá no colo. Então, tá bom? repete isso, Aline. Fez o exame, deu a presença do HPV, fez o Papa Nicolau. Papa Nicolau está normal, essa paciente não precisa fazer mais nada? Olha, não é bem assim, né? Ela tem algumas coisas que ela precisa e pode fazer para a gente fazer o segmento. Primeira coisa, ela tem que fazer o segmento com o ginecologista. Ela não pode dar tchau e falar beijo, bênção. Não é assim. Ela tem que fazer o acompanhamento conforme vai ser orientado para o caso dela, tá bom? Mas tem algumas outras coisas que a gente precisa fazer. Eu estou frisando muito na imunidade porque ela é um ponto-chave para a gente realmente avaliar se a paciente tem capacidade de eliminar esse vírus ou não. Então, quais outros itens a paciente pode fazer? Primeira coisa, gente, abandonar o tabagismo. O tabaco, ele pode alterar a modulação da imunidade ali nas células e dificultar o organismo de conseguir eliminar esse vírus ou até facilitar a replicação do vírus ali nas células do colo. Então, o tabaco, ele é um inimigo da mulher em vários âmbitos, mas aqui no HPV não é diferente. Segundo ponto, a gente tem que lembrar também de tentar manter uma boa saúde genital. Por quê? Não sei se você sabe, Vilmar, mas tem estudos que comprovam que quando a mulher tem outras infecções genitais concomitantes ou até mesmo outras infecções sexualmente transmissíveis concomitante à presença do HPV, isso pode dificultar a imunidade, o organismo em reconhecer e conseguir eliminar o HPV. Então, a presença dessas outras infecções vai realmente facilitar com que o HPV consiga se proliferar melhor. Então, fazer um acompanhamento adequado com o seu ginecologista vai ser importante. Outra coisa também é o uso consistente de preservativos, principalmente para evitar o contato com outras infecções sexualmente transmissíveis, tá? Importante lembrar que não é só porque a mulher veio positiva para HPV que o seu parceiro necessariamente vai vir positivo também. Como eu comentei, a gente não tem um exame de rastreamento adequado para homens como a gente faz na mulher, tá bom? E menos de 50% dos casais vão ser positivos concomitantemente e também é aquilo que a gente conversou lá no começo. Não dá para saber em que momento cada pessoa se contaminou, então não dá para a gente bater o martelo de que houve alguma infidelidade ou não. Outra coisa importante para a gente falar em relação também aos cuidados que a mulher tem que ter, ela tem que lembrar se ela tem algum problema de saúde, se ela tem que tomar algum remédio, se ela tem que fazer acompanhamento de alguma comorbidade, isso tem que ser feito de forma corriqueira para que a sua imunidade consiga ficar bem. Então, se ela tem alguma alteração de glicemia, tem diabetes, tem alguma doença autoimune, alguma alteração de imunidade que ela já conheça, tem que tentar corrigir isso da melhor forma possível para ajudar com que o organismo dela consiga ficar equilibrado e, dessa forma, consiga controlar a proliferação do HPV. E, Aline, aonde entra a vacinação? Bom, a vacinação é uma ótima pergunta. Então, a vacinação, ela é ainda indicada como profilaxia, tá bom? A gente ainda não faz uso da vacinação como tratamento,
Mas o objetivo da vacinação é justamente fortalecer a imunidade do paciente para que, se ele entrar em contato com HPV, não permita que aquele HPV consiga proliferar e dar as lesões. Daí as pessoas ficam meio na dúvida, como assim? Então, geralmente eu faço um paralelo com a gripe. Todo mundo que entra em contato com o vírus da gripe vai ficar gripado, doutor? Não. Não, né? Então, é toda pessoa que entra em contato com o HPV que vai ter as lesões do HPV, que vai ter o câncer? Também não. Mas eu tenho vacina para gripe? Eu tenho, porque o meu objetivo é assim, se eu pego uma gripe, eu vou ter uma pneumonia? Nós dois provavelmente não, mas quem é idoso, quem é criança, quem é gestante, quem tem uma imunidade um pouco mais comprometida tem maior risco, o senhor concorda? Opa, A vacinação é a mesma coisa, gente. Não quer dizer que só porque eu entrei em contato com a HPV eu vou ter esses desfechos ruins, mas a vacinação ela vem justamente para diminuir ainda mais esse risco. E como que é a vacina? Quais são as vacinas que a gente tem? Então, aqui no slide eu vou mostrar agora para vocês. Nós temos 3 vacinas disponíveis no mundo atualmente. A primeira que chegou foi a vacina bivalente. Ela cobria 2 tipos, por isso que ela chama bivalente, e ela tinha disponibilidade só na rede particular. Ela foi licenciada lá em 2007, mas em 2021 ela saiu aqui da rede no Brasil. Depois, a gente tem a quadrivalente, o nome já diz tudo. Pegam os 4 principais subtipos que a gente tem de HPV, que na época eram 2 subtipos de alto risco, que podiam dar câncer, e 2 de baixo risco, que podiam dar verrugas na região. Ela foi licenciada em 2006 e é a vacina que a gente não só tem na rede particular, mas desde 2014 ela entrou no Programa Nacional de Imunizações que a gente oferta no SUS. E agora, em 2023, apesar de licenciada desde 2017, chegou aqui no Brasil em 2023 a nonavalente, ou seja, ela tem mais do que o dobro de cobertura do que a anterior. Ela cobre 9 subtipos de HPV e ela está disponível apenas na rede particular. E como que eu faço a vacinação? Como que é recomendada? Então, aqui no slide eu vou mostrar para vocês. No Ministério da Saúde, eu tenho a quadrivalente, que eu já comentei, e eu vou vacinar meninas e meninos dos 9 aos 14 anos com apenas uma dose da vacina. A gente também vai vacinar pessoas que tenham o quê? Imunodeficiência. Não comentei que a imunidade é um grande fator para combater o HPV? Então, pessoas que vivam com HIV ou que sejam transplantados de órgãos sólidos, de medula, pacientes oncológicos entre 9 e 45 anos também vão ser vacinados. Só que ao invés de uma dose só, eles vacinam com 3 doses. Pessoas que tenham sido vítimas de abuso sexual entre 15 e 45 anos e que não tenham feito nenhum tipo de esquema ou que tenham um esquema incompleto também têm a possibilidade de serem vacinados pela rede pública. E pessoas que estão usando a profilaxia pré-exposição para HIV entre 15 e 45 anos também podem ser vacinados com 3 doses, contanto que ainda não tenham sido vacinados e comprovem o uso. E pacientes portadores da papilomatose respiratória recorrente também podem ser vacinados, tá? Agora, e quando eu quero a vacina nonavalente? Eu não quero vacinar pela rede pública ou às vezes eu não me encaixo nesses critérios. Eu tenho a opção de me vacinar? Sim. Você pode vacinar no particular e aí, se você vai fazer no particular, a gente recomenda fazer com a nova vacina, que é a nonavalente. E quais são os esquemas? Meninos e meninas dos 9 aos 14 anos, só que na nonavalente a gente ainda dá 2 doses do 0 aos 6 meses. A partir aí dos 15 anos, a gente faz 3 doses, então faz dos 15 até os 45 anos, mulheres e homens. E pessoas que sejam imunodeprimidas, a gente recomenda dos 9 aos 45, 3 doses, 0, 2 meses e 6 meses. E Aline, tem algumas pacientes que nos perguntam sobre suplementos alimentares, vitaminas. Isso funciona? Olha, essa é uma ótima pergunta também. Claro que uma vida regrada e equilibrada, atividade física, uma alimentação adequada, sempre é positivo, né? Quando a gente está pensando em imunidade e realmente um equilíbrio sistêmico aí do nosso organismo. No entanto, eu ainda não tenho nenhum estudo atual
que comprove que o uso de vitaminas, suplementos, macronutrientes, que eles consigam contribuir positivamente na imunidade a ponto de ter uma relação direta com a eliminação do HPV. Então, se você tiver algum suplemento ou alguma vitamina direcionada essa vitamina vai fazer você eliminar seu HPV. Isso não é verdade, porque eu não consigo comprovar. Agora, o uso de suplementos e de vitaminas, sempre quando for bem orientado por um profissional adequado da saúde, um médico, um nutricionista, sempre é positivo para o seu dia a dia, para a sua vida como um todo. Agora, direcionado para a eliminação do HPV, a gente realmente não tem. Perfeito. Então, Aline, acho que nós podemos ir para os 3 pontos chaves nessa nossa apresentação. Então, vamos lá para os nossos 3 pontos chaves da conversa de hoje. 1. HPV é o principal fator de risco para o câncer de colo uterino. 2. Deve ser pesquisado para fazer um rastreamento adequado desse tipo de câncer. E 3. A imunidade é o ponto-chave para a gente conseguir eliminar esse vírus do organismo. Uma vida saudável e equilibrada e lembrar da profilaxia com a vacinação. Excelente, Aline. Tenho certeza que nós vamos ter esclarecido muitas dúvidas da maioria das mulheres e mesmo dos homens, não? Exatamente. E se vocês estão gostando do nosso canal, Descomplicando a Saúde da Mulher, não deixa de dar o like, não deixa de fazer a inscrição no nosso canal. E se tiver alguma dúvida, o que eles fazem? Deixa aqui nos comentários dúvidas, sugestões, histórias que a gente vai ler e responder com a melhor forma possível. Deixa o like que ajuda bastante a gente e ativa o sininho aqui para você receber os vídeos quando a gente for carregando eles aqui no canal. Obrigado, Obrigada, até o tchau. próximo.